Agora, Ludmila, nessa questão da Covid-19, a gente fala também sempre aqui da região, inclusive de Lagoa Formosa, né? A gente tem aí dados que você vai analisar agora, que a gente já colocamos aí na tela. Lagoa Formosa tem uma disparidade entre números registrados, boletim estadual, boletim municipal, que é um tanto quanto confuso para a população, né? Olha, eu não entendo esse boletim de Lagoa Formosa não, e eu vou falar por quê. Mas antes, analisando aqui os números informados pela Secretaria Municipal de Saúde de Lagoa Formosa, é claro e evidente o crescimento e a performance dos números que é cruel. Lagoa Formosa aí, mais 12 infectados, aliás, mais 12 pessoas infectadas, comparando o boletim de sexta-feira com o boletim desta segunda-feira. Um outro número preocupante, olha lá com relação a óbitos investigados, mais 3 óbitos investigados. Investigados, a gente pergunta o que está sendo investigado, porque se foi para ali, a prefeitura, o médico que contabilizou esse óbito suspeito já tem aí todos os parâmetros para dizer se é ou não por Covid-19. Números de longe confortáveis, hora de a população, mais do que nunca, fazer a sua parte, assim como o poder público. É ele que tem que ditar as regras, fiscalizar e colocar rumo. É ele que, nesse momento, tem que agir, tem que mostrar atitude contra essa doença que é letal para uma parcela importante da população. Qualquer vida que a gente perde para a Covid-19, ela é única, ela deixa uma família enlutada, é uma perda muito grande e severa. Então, é uma ação de muitos contra esse vírus invisível, mas letal para muitos. É hora de ação, é hora de atitude. Olha só, os números não estão favoráveis. Já tem aí quantos dias que a gente está nessa situação alarmante, a gente vê lá um decreto que a gente não consegue saber se a prefeitura está ou não fiscalizando, a gente não tem resposta, a gente tem uma barreira aí no diálogo, parece que tem medo, numa situação de crise foge. Por quê? Não sei. É uma pergunta que vai ficar no ar, até porque não justifica esse silêncio, não justifica esse não esclarecimento dessas questões que precisam ser abordadas e precisam ser publicadas o quanto antes, precisam ser esclarecidas até para a população ficar mais atenta e até para a população se precaver. E claro, como a gente já havia dito, com esses números também, que não batem um com o outro aí, que precisam ser colocados, né, Ludmila, precisam ser atualizados e levados em conta, até porque o número, ele não dá o nome da pessoa, mas ele dá a dimensão de como essa doença tem avançado numa cidade como Lagoa Formosa, muito pequena, né? Inclusive, a gente tem aí uma imagem de tela, o Luiz pode colocar para a gente, se estiver já no ponto aí, do boletim. Vamos falar primeiro do boletim. A prefeitura nos disse o seguinte, e até colocou em rede social falando, olha, a gente só vai colocar óbito confirmado quando este constar no boletim estadual. Hoje, logo pela manhã, olha só o que constava lá no boletim epidemiológico estadual, 8 óbitos confirmados em Lagoa Formosa. Se Lagoa Formosa está no caminho contrário, Lagoa Formosa que informa o estado que divulga o boletim, mas Lagoa Formosa disse o seguinte, olha, agora nós vamos esperar primeiro o estado constar no boletim dele para depois, só depois então colocarmos no nosso boletim, e é a prefeitura que informa o estado. Presta atenção aí, como que dá um nó na cabeça de qualquer sujeito. Aí, olha só, 8 óbitos confirmados, e o que está no boletim? 6 óbitos confirmados, agora esse boletim no final da tarde desta segunda-feira. Prefeitura de Lagoa Formosa, e aí, como é que explica isso? Por que essa dificuldade em informar com clareza a sua população, que até precisa desses parâmetros para saber como agir? Dessa forma fica difícil mesmo as pessoas acreditarem e colaborarem. Ela foi lá, olha, a gente vai esperar o estado confirmar. Ela que informou. Aí o estado fala, tem 8 aí, viu, Lagoa Formosa? Não, mas Lagoa Formosa, eu vou colocar aqui 6, porque eu acredito que é isso aí. Qual é a explicação, Odair? Você consegue entender isso aí?
Não é possível entender, até porque se eu deixo na mão do Estado informar, e o Estado vai lá e informa, e aí eu volto atrás e digo que não é assim, ninguém consegue entender, não dá para poder mensurar qual que é a gravidade que está. E a informação, ela vem tranquilizar, a informação ela vem justamente trazer esse parâmetro para a gente poder tanto estar informando quem está ali, e no caso da Prefeitura, a população diretamente, quanto também os veículos de informação que precisam, né, divulgar isso daí para poder, evidentemente, mostrar, inclusive, a lisura no tratamento dos números da Covid. Ô Ludmila, ainda falando de Lagoa Formosa, e por falar em Covid, lá esse fim de semana faltou, inclusive, fiscalização para uma aglomeração que foi flagrada lá de um partido político, né, Ludmila? Pois é, Odair, essa é uma situação gravíssima, independente de quem é o candidato, a forma como ele vai fazer a sua campanha é de extrema importância, até mesmo nesse cenário que é extremamente delicado. Aí a gente recebeu alguns vídeos, algumas fotos de pessoas aí incomodadas com essa situação de aglomeração na porta do candidato do MDB, o Didi, lá em Lagoa Formosa, falando, olha, aqui é aglomeração, olha só que problema evidente, olha só se isso aqui não vai favorecer a taxa de transmissão da Covid-19, que tem uma curva extremamente acentuada aqui em Lagoa Formosa. Aí eu pergunto, olha a curva aí, cadê a fiscalização da Prefeitura de Lagoa Formosa? Cadê a ação do município para ir lá para a porta do candidato, que inclusive não saiu da porta de casa, que não saiu de dentro de casa, porque também está se recuperando da Covid-19. Mas cadê a Prefeitura lá de Lagoa Formosa, que não foi para a rua para poder fiscalizar esse movimento de aglomeração aí na porta do candidato? Por que não foi? Por que, Odair? Você consegue explicar? Porque eu até agora não consegui nenhuma resposta, não. Às vezes você conseguiu. Não é explicável. E outra questão, a gente acabou de mostrar aí, esse tipo de aglomeração, ela fica mais ainda assustadora quando você olha a curva, Ludmila, que a gente colocou aí na tela, que você citou, que chega ao absurdo de uma subida aí, dá um pico muito alto, no momento em que as pessoas não deveriam se aglomerar. Faltou, inclusive, além da fiscalização, faltou ali entendimento para quem estava organizando isso, de não deixar a coisa chegar nesse ponto, né? Olha só isso, como isso é preocupante. O vírus fatal da Covid-19, para alguns, parece que não pega em muitos apaixonados aí. É o momento dos candidatos também coordenarem adequadamente para evitar esse tipo de situação. E mais do que nunca, é hora da Prefeitura agir. É nesse momento aí que a gente precisa dessa ação efetiva. E não de ficar cruzando os braços, vamos reunir aqui para ver o que a gente faz. Age, é melhor. Age ao invés de ficar no gabinete. Vai lá, bota ação, bota atitude, é disso que a população precisa. De novo, a NTV esclarece, aqui não é questão de apontar o dedo em quem é culpado. O que a gente chama a atenção é que é um momento de agir, porque senão essa curva que está, infelizmente, dessa maneira, essas famílias enlutadas, tantas outras se recuperando, vai ficar uma situação ainda pior. Nossos sentimentos a cada familiar, nosso reconhecimento a cada profissional de saúde, que eu tenho certeza absoluta, está de mangas arregaçadas, prontas a lutar. Mas é uma luta de todos e não de poucos.